Então a gente já está conseguindo utilizar o Google Maps, já está conseguindo visualizar um mapa, certo? Colocar, adicionar marcadores, manipular isso um pouquinho e a gente fica bem simples. Então agora vamos começar a brincadeira séria. Vamos passar a pegar a nossa localização de GPS e mostrar no mapa, beleza? Então o que é que a gente faz? Primeiro a gente tem que vir aqui no Manifest e adicionar mais duas permissões. Então a gente já tinha esse Find Location aqui. Ele vai pegar basicamente a localização pelo GPS ou pelo network. E ele busca pegar a localização mais aproximada possível. A gente também vai usar esse Course Location. Na teoria, se você usa o Find Location, você não precisa do Course Location, porque o Course Location vai pegar uma localização não tão boa assim. Vai usar a sua rede, a sua network, e vai tentar pegar a sua localização baseado nisso. E aí, às vezes, não é tão aproximado. Então, você, em teoria, não precisaria dele. Mas eu vi muita gente falando que é bom colocar os dois, porque, enfim, melhor prevenir que remediar. Então, a gente também vai pedir a permissão para usar a internet. E é isso. Então, a gente volta aqui para Activity. Primeira coisa que a gente tem que fazer é implementar o Location Listener. Quando você implementa ele, essa interface, você tem que implementar os métodos, que são onLocationChange, o status changed, provider enabled, provider disabled. A gente tem que implementar esses 4 métodos aqui, mas o que a gente vai implementar de verdade é o onLocationChange, onde a gente vai colocar o nosso próprio código. Então quando você implementa, você basicamente dá um override em todos eles aqui, mas o código da gente vai aqui dentro, beleza? A gente vai precisar também de duas variáveis, uma do tipo marker, que vai ser o nosso marcador. Então toda vez que a gente se mover ou mudar a nossa localização, esse marcador vai ser atualizado para a nova localização. A gente vai chamar ele de current location marker, quer dizer, marcador de localização atual. E outra variável do tipo lat long, que ela vai ser a nossa localização mesmo, do tipo lat long, ou seja, latitude e longitude. Então, agora a gente vai implementar aqui o nosso método onLocationChange, certo? Ele vai passar um objeto do tipo location e a gente vai utilizar esse location para atualizar nossa localização. Eu vou copiar esse código aqui, se for escrever ele vai perder muito tempo. Então, só no copy and paste, eu vou disponibilizar, como já disse, o código no GitHub, então vocês podem baixar e só copiar e colar também. Mas preste atenção aqui para vocês entenderem como é que funciona. Inicialmente a gente vai ter que verificar a nossa localização, nosso marcador, para ver se ele já existe. Porque se ele já existir, a gente tem que remover o atual para colocar um novo. Se a gente não remover, ele vai simplesmente adicionar um novo marcador cada vez que a localização for atualizada. Então, feito isso, a gente vai atualizar também o nosso objeto lat_long aqui, pegando a localização, pegando a latitude e a longitude. A gente cria um novo lat_long. Criamos um objeto do tipo markerOptions. Nesse markerOptions, a gente vai atualizar a nossa posição, vai mudar o título, localização atual. A gente pode mudar também a cor a cor ou tipo do marcador. Então você vai usar o Bitmap Description Factory. Para importar, é só você colocar o mouse em cima e dar um Alt Enter. Ele já importa para você. Eu estou colocando aqui a cor azul, você pode escolher outras cores. E aí você adiciona esse Marker Options no Google Map Object que a gente tem aqui. Feito isso, a gente já adicionou um novo marcador na nossa localização atual. Mas o que a gente quer fazer agora é mover a câmera sozinha para centralizar nesse novo marcador. Para isso, a gente vai usar o bom e velho Camera Position, e aí a gente seta para um zoom de 15 ou o que seja,
seta a localização da gente e chama o Animate Camera para mover a posição. E também aconselho dar um toast na tela dizendo localização atualizada só para você saber que está funcionando. Importa toast e é isso. Beleza, e aí a gente vai rodar a aplicação. Vai funcionar? Não vai, porque a vida não é fácil e você não esperaria que seria tão fácil assim, né? Tem que ter um pouquinho mais de complexidade. Eu vou providenciar para vocês alguns métodos que são muito úteis para você ativar o GPS, solicitar o usuário para ativar o GPS e requisitar o usuário para autorizar que você use, acesse a localização dele, certo? Então, como é muito código, eu vou copiar aqui e colar. Esse é o tipo de código, galera, que você não tem por que você saber exatamente, ter que escrever esse código toda vez que você for utilizar. Esse é o tipo de código que você copia ele e salva ele para você, e sempre que você for utilizar o GPS, você copia e cola ele. Eu vou explicar aqui como é que ele funciona, mas vocês podem copiar ele para vocês aí. Então, tem esse método aqui, start getting location, certo? Você vai ter o location manager. Ele vai ser responsável por gerenciar a localização. Tem as variáveis aqui. Essa primeira aqui, por exemplo, ela vai dizer se o seu celular ele está gerando os dados do GPS pelo GPS, gerando localização pelo GPS ou pela rede. Então, aqui a gente vai gerar uma lista onde a gente vai adicionar as permissões dentro dela. Tem esse método find unasked permissions, que ele vai ver as permissões que não foram dadas ainda, certo? Porque o que acontece é o seguinte: quando você, nas versões anteriores do Android, antes da versão Marshmallow, o fato de você adicionar aqui no manifesto, acessar a localização, acessar a internet, já era suficiente. Mas a partir da versão Marshmallow, por questão de segurança, você tem que chamar esse método aqui, request permissions, e pedir a permissão para acessar esses dados. Então, assim, esse método só é chamado se a versão do celular ela for maior ou igual à versão M, esse M aqui se refere a Marshmallow. Se for, ele chama esse método, ele vai pedir autorização do usuário para utilizar o GPS. Deixa eu importar aqui. Isso aqui, galera, é só sair dando Alt Enter e importando todos esses dados, certo? Aqui ele verifica se a localização foi dada. Se não, ele vai printar para o usuário se a permissão foi negada. E dentro desse if aqui, a gente vai, se essa variável for verdadeira, se você pode adquirir as localizações, ele vai começar a solicitar a localização do GPS, e se o GPS estiver desativado, ele vai pedir a localização pela rede. Caso contrário, caso você não possa pegar a localização, ele vai printar que ela vai dar um pop-up na tela dizendo que a localização não foi possível, certo? E aí ele vai usar todo por exemplo, esse método aqui, ele vai dar um show settings alert, ele vai dizer ao usuário que o GPS está desativado, se ele desativar o GPS. Isso aqui você pode usar para outras coisas, certo? Não só para GPS, mas para tipo, outras solicitações de acesso à internet, de os dados do cartão, de memória e outras coisas. Nesse caso a gente está usando para o GPS. Pronto, então é isso. Todos os métodos estão aqui. A única coisa que a gente tem que fazer agora é chamar esse método startGettingLocations no onCreate. Então quando você cria ele aqui, você chama esse método e ele vai rodar todo esse processo, solicitar o usuário para ligar o GPS, verificar se pode usar o GPS, etc. Então, vamos rodar aqui e ver o que acontece. Pronto, então a gente vê aqui, ó. Aqui eu tenho a localização que eu adicionei lá no OnMapReady.
o do marcador em Recife. E aqui eu tenho a minha nova localização, certo? Então, tipo, só para dizer a vocês, eu não estou em Recife agora atualmente, certo? Então eu estou usando um recursozinho que é o Fake GPS. Até porque no prédio que eu estou aqui agora, ele não atualiza, ele não pega o GPS direito, então tenho que usar esse aplicativo aqui. Então eu vou mudar minha localização, mudei, eu venho aqui, ele atualizou, certo? Ou seja, do jeito que está aqui o código, à medida que você for andando na rua, ele vai atualizando esse marcador. Você pode ver que ele não criou outro marcador, ele apenas mudou a posição que estava aqui antes e veio para cá. Beleza? Então é isso, galera. Vão lá no GitHub, baixem o código. E a próxima parte vai ser a gente mandar esses dados aqui para o banco de dados no Firebase, beleza? Valeu, abração.